pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na aula de hoje vamos falar sobre juros. Tenho certeza de que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre eles. Então fique ligadinho aí para sabermos mais um pouquinho sobre porcentagem e juros. Agora, para os professores que nos acompanham, essa aula é voltada para os 8º e 9º anos da EJA. Trabalha com o eixo temático de empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes linguagens e códigos. E o objetivo da aula é compreender o conceito de porcentagem e resolver problemas envolvendo juros simples. Mas, pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presença, ok? Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre porcentagem e juros. E é muito importante conhecer sobre eles, já que eles aparecem muito em nosso cotidiano. Atualmente, nós estamos inseridos em uma sociedade na qual a aquisição de bens ela é incentivada. Porém, se por um lado a sociedade incentiva o consumo, de outro, nos deparamos com o desafio de manter o equilíbrio, pois existe a preocupação em poupar dinheiro e fazer as melhores escolhas dentre as possibilidades financeiras de cada um. Tendo em vista a vida financeira e para que seja possível obter um controle de gastos e uma administração de renda, se faz necessário conhecimentos matemáticos, tais como cálculos de números decimais, porcentagem, juros. E tenho certeza que vocês já viram em alguma propaganda a frase com juros ou um asteriscozinho em cima. E isso quer dizer que o valor a ser pago será diferente do valor apresentado. Mas para chegarmos lá, vamos primeiro retomar um assunto muito importante: a porcentagem. E o que você pensa quando falamos a palavra porcentagem? Bom, se nós observarmos a palavra porcentagem, dentro dela nós podemos destacar duas outras palavras. A palavra por e a palavra sem. E são essas duas palavras que vão nos dizer o significado dela, que é um valor que pode ser escrito na forma de uma fração e que possui o denominador com o valor de 100. E é uma razão que indica uma comparação entre o todo, que está no denominador, que no caso é o 100, e uma parte, que vai estar representada no numerador. Ela pode ser representada na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Observe, a forma 50% é a forma percentual de representarmos a porcentagem. Percentual vem do latim percento, o que quer dizer por cento, e pode ser representada pelo símbolo do porcento. Depois, também é possível representar na forma de uma razão, ou uma divisão de 50 por 100, onde o 100 é o todo e 50 é uma parte desse todo. Essa forma de representar a porcentagem, ela é a forma fracionária. E por fim, temos a forma decimal, que encontramos se dividimos o 50 pelo 100 e vamos encontrar o 0,50. Vale destacar que essas três formas de representar a porcentagem, elas são equivalentes. Ou seja, 50% é igual a 50 sobre 100, que é igual a 0,5, ok? Vamos praticar? Perceba a seguinte situação. João recebe todo mês R$150 de mesada dos seus pais. Se todo mês ele guarda 10% da mesada, vamos descobrir quanto João guarda por mês? Quando nós falamos que uma porcentagem X de um número, é a mesma coisa que nós fazermos uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. Então, para descobrir o quanto que é 10% da mesada, podemos fazer o seguinte cálculo: 10 sobre 100 vezes 150. Fazendo essa conta, nós vamos multiplicar os numeradores, 10 vezes 150, e encontramos 1.500, e depois vamos dividir por 100,
E nós descobrimos que 10% de R$ 150 é R$ 15. Assim, nós descobrimos que João guarda por mês R$ 15 de sua mesada. Deu para ter uma ideia da relação entre porcentagem e os números naturais? Vamos praticar? Paulo estava pagando uma conta e, ao pagar a sua conta de água, ele observou a seguinte informação, que dizia que 35% do valor da conta era referente à taxa de tratamento de esgoto. Se esse mês Paulo pagou R$ 80 em sua conta de água, qual foi o valor pago pela taxa de esgoto? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Descobriram quanto Paulo pagou pela taxa de esgoto? Vamos conferir? Para descobrir o valor que Paulo pagou, temos que fazer 35 dividido por 100 vezes 80. E resolvendo este cálculo, faremos 35 vezes 80, que é 2.800, e vamos dividir por 100. E chegamos a um valor de R$ 28. Assim, nós descobrimos que 35% da conta é R$ 28. Logo, descobrimos que na conta de água de Paulo, R$ 28 é cobrado pelo tratamento de esgoto. Agora vamos ver uma outra situação. Júlio estava vendo o demonstrativo da sua conta corrente, como aparece aqui na tela. E ele percebeu que no final desse demonstrativo estava escrito o seguinte: cheque especial, taxa de juros de 8% ao mês. Se por um acaso Júlio deixar sua conta com saldo negativo por um mês, qual será o valor cobrado pelo banco? Vamos ver? Nessa situação, nós vemos o surgimento dos juros, que são utilizados na matemática financeira. Eles são correções monetárias, cuja taxa é calculada sobre um valor de um investimento ou de um empréstimo, por exemplo. Ou seja, os juros ele pode ser um rendimento com um prazo determinado e com taxas pré-estabelecidas. Eles são representados por meio de uma taxa percentual, previamente definida e variável conforme prazo, valores e riscos avaliados sobre a transação. E isso vai incidir sobre um valor. Mas como proceder para calcular os juros? Para calcular os juros simples, nós precisamos saber o capital inicial, ou seja, o investimento ou empréstimo. Nós também precisamos saber da taxa de juros e o prazo do pagamento. E a fórmula para podermos realizar o cálculo é J, ou seja, juros simples, é igual a capital vezes a taxa de juros vezes T, onde J é os juros, C o capital, I representa a taxa e T o período dessa aplicação. Para calcularmos, basta multiplicarmos o capital pela taxa de juros e pelo tempo que vai incidir os juros da transação. Entretanto, é um procedimento obrigatório nesse cálculo referente à transformação da taxa. Para que a taxa ela seja incorporada na fórmula durante o cálculo, nós vamos precisar transformá-la em um número decimal. Já que ela é dada em uma razão centesimal, vamos sempre dividi-la por 100. Vamos ver? No
No caso de julho, nós temos um juros que vai incidir em cima do valor que ele utilizou do cheque especial, que é um limite de crédito disponibilizado em conta corrente que pode ser utilizado sempre que não houver saldo suficiente para o pagamento de contas, compensação de cheques, saques em dinheiro e outras transações. Vamos ver agora quanto o Júlio vai pagar se ele deixar sua conta negativa por um mês? Se ele tem um saldo negativo e deixar sem pagamento por um mês, a taxa de juros que vai ser aplicada é de 8% ao mês. Logo, se ele tem na conta um saldo negativo e deixar sem pagamento por um mês, a taxa de juros que vai ser aplicada é a de 8%. Logo, para sabermos quanto ele irá pagar a mais para utilizar, temos que calcular. Nesse caso, J vai significar os juros e é o que queremos descobrir. C é o capital e o capital, nesse caso, é o valor que está na conta, o saldo, que é igual a 300. O I é a taxa, que é 8% ao mês. E o T significa tempo, que nesse caso nós temos que é um mês. Primeira coisa que vamos fazer é transformar a taxa, sendo que ela é de 8%. Assim, vamos dividir 8 por 100 e chegamos a um valor de 0,08. Agora, vamos substituí-la na fórmula. Assim, teremos que 300 vezes 0,08 vezes 1. E vamos descobrir que os juros vai ser de R$ 24,00. Ou seja, Júlio vai pagar R$ 24,00 a mais por ter utilizado o limite do cheque especial. Agora vamos praticar? Quando procedemos o cálculo do juros simples, a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade. No nosso exemplo, tanto a taxa quanto o tempo eles foram dados em meses. Mas caso eles estivessem em unidades diferentes, nós precisaríamos transformá-los para a mesma unidade, ok? Veja a seguinte situação. Jussara, ela aplicou R$ 1.500 na poupança a juros simples de 5% ao mês. Determine o valor que ela recebeu de juros após um ano. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Mas não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presentes, ok? Conseguiram resolver? Vamos conferir? Para resolver essa situação, vamos recorrer à nossa fórmula. O capital aplicado é de R$ 1.500 e que a taxa, sendo de 5%, nós vamos transformá-la para uma taxa decimal, que é de 0,05. E o nosso tempo, como a taxa ela é mensal e foi dado um ano, nós precisamos colocar na mesma unidade de tempo. Pensem, um ano é igual a 12 meses. Sendo assim, ao substituirmos na forma o termo tempo por seu valor, colocaremos 12 meses, ao invés de um ano. Agora, nós faremos o cálculo. Então, juros vai ser igual a 1.500 vezes a taxa, que é 0,05, vezes 12, que são os 12 meses. E assim, nós descobriremos que Jussara recebeu de juros, após um ano,
o valor de R$ 900. É isso, pessoal. A nossa aula está chegando ao fim. E hoje nós aprendemos que a porcentagem ela é uma fração cujo denominador possui o valor 100 e representa uma parte de um total. Aprendemos que para calcularmos uma porcentagem de um número, multiplicamos a fração que representa a porcentagem pelo número em questão. Aprendemos que juros é um rendimento com prazo determinado e com taxas pré-estabelecidas, e que calculamos juros usando a fórmula J, que é o juros, é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E que tal você praticar o que você aprendeu na aula de hoje? Reflita sobre onde vocês identificam a utilização da porcentagem e dos juros simples no seu cotidiano. Compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Dever em Casa na TV. A nossa aula ela termina aqui e hoje nós aprendemos muitas coisas novas. Eu adorei conhecer mais sobre a porcentagem e os juros simples. E pessoal, espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueça, mesmo distante, nós estamos juntos.